Meus queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para transmitir à igreja uma palavra pastoral. Domingo passado, estivemos tratando dessa questão do coronavírus, que obriga a igreja a se reunir virtualmente. E estamos tentando alimentar a esperança, a fé dos irmãos através desses vídeos. Como neste domingo, neste dia do Senhor, o texto de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 12 ao capítulo 7, verso 15. 2 Crônicas 6 e 7, que relata a inauguração do templo, a consagração do templo de Salomão. E Salomão, naquele episódio, findado o templo, a construção do templo, ele consagra o templo ao Senhor. E nesta consagração, o Salomão faz algumas afirmações, tem algumas atitudes que nos instruem e que são muito oportunas para este momento. Diz assim a palavra de Deus: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esta é a resposta de Deus a Salomão. Na pastoral anterior, eu tratei da realidade e a percepção da realidade. A comoção está presente na percepção da realidade. A comoção é natural ao ser humano e é boa, entretanto, se presta ao engano. Uma comoção enganosa. Os valores eternos, transcendentes e os valores tangíveis. Era isso que eu queria dizer aos irmãos e chamar a atenção dos irmãos. Nós precisamos evitar o engano quando valores transitórios, passageiros, eles nos comovem e por vezes deixamos de experimentar comoção ou de dar valor ou de buscar valores eternos. Os valores eternos são mais valiosos, mas por vezes ele não nos comove e às vezes coisas outras de menor valor nos comovem. Certa feita, Jesus disse a um aleijado que o procurava para ser curado: perdoados são os teus pecados. Na percepção do aleijado, este perdão lhe seria de muito pouco proveito. O aleijado queria ser curado, voltar a andar. E quando ele vai à presença de Jesus buscando a cura que o comove, que o constrange, que lhe faz sofrer, Jesus declara: os teus pecados são perdoados. E aquele aleijado pode ficar frustrado, porque de que valia o perdão de pecados? Nós temos um outro aspecto interessante nesse engano, nisso que engano entre o eterno e o transitório, é a parábola do rico e Lázaro. O rico representa aquilo que nós ambicionamos para nós, para os nossos filhos, um homem bem-sucedido, inserido socialmente, que tem de que viver, vive confortavelmente, tem família, tem o seu bem-estar próprio. Entretanto, Jesus nessa parábola usa a figura de um mendigo chamado Lázaro. E ele diz: o Lázaro foi o abençoado e o homem rico foi amaldiçoado. Não há virtude
na pobreza em si. Mas o que Jesus está dizendo é que aquele homem rico, ele se enganava e se deleitava, punha sua esperança naquilo que ele tinha. E o pobre Lázaro, o pobre, o mendigo, que nada tinha, esperava em Deus. De alguma forma, ele confiava a sua vida ao Senhor. E o abençoado foi o mendigo, não o rico. Na oração de Salomão, e ainda voltando à questão do rico, eu chamo a atenção que muitas vezes, irmãos, essa falta de comoção para o eterno, muito típico do homem rico, é porque ele está anestesiado, ele está cego para uma realidade eterna e ele está anestesiado pelo seu bem-estar, anestesiado pela sua riqueza, ou pelos seus ídolos, pela droga. Eu uso ídolo e droga aqui de forma simbólica. Bem, na oração de Salomão, da inauguração do templo, o texto bíblico diz que o rei ajoelhou-se. No início da cerimônia, no início da sua oração, o rei ajoelhou-se, levantou as mãos para o céu e orou. O rei ajoelhou-se, levantou as mãos para o céu e orou. Salomão pediu a Deus que fizesse justiça. Esse era o teor da sua oração. Ele disse: Senhor, faça justiça. Que no templo houvesse proteção para o inocente, para o explorado, para o sofredor. Quando o explorado, o sofredor, o inocente vier a esta casa e suplicar ao Senhor, então Salomão diz: ó Deus, ouça a oração deste homem e faça justiça. Proteja o inocente e puna aquele que o explora. Mas Salomão também ora no sentido de que, quando o povo fosse por Deus punido pelo seu pecado, com a derrota na guerra, com a seca e a fome, com a praga, e viesse ao templo para confessar o seu pecado e pedir perdão, que Deus ouvisse essa oração e Deus perdoasse o povo. Então esse era outro aspecto da oração de Salomão. Salomão diz: o sofrimento, a praga, a derrota, as mazelas, não vem do diabo. Às vezes sim, mas nem sempre. Salomão diz: Senhor, o Senhor disciplina o seu povo, para que ele não seja condenado com o mundo, para que ele não se deixe enganar, para que, despojado dos seus ídolos, ele se volte para o Senhor. E no seu pecado, pelo sofrimento, pela disciplina do Senhor, ele vai ser humilhado, constrangido. Então ele vem a esta casa, Deus, agora humilhado, e suplica ao Senhor. Esse povo do Senhor, que estava afastado e em pecado, que valorizava mais as coisas desse mundo do que as coisas eternas, agora ele reconhece o teu poder, carece do teu socorro. E agora este povo vem a esta casa e confessa o seu pecado e pede do Senhor o perdão. E aí Salomão diz: ó Deus, ouça essa oração, perdoe o seu povo e restaure, Senhor Deus, restaure o povo, restaure a terra, sare a terra. E a expressão que nós lemos no Evangelho: perdoa e trata cada um de acordo com o que merece. Isso é o que está escrito no texto. Perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu, ó Deus, só tu conheces o coração do homem. Capítulo 6, verso 30. Queridos irmãos, como disse da vez passada, Deus tem todo o domínio sobre o mal.
Deus tem todo o domínio, inclusive sobre o mal. Nós não entendemos isso. Ficamos confusos, porque muitas vezes nós vemos o inocente, o homem bom, o homem reto, padecer. E às vezes vemos o homem perverso permanecer na sua perversidade e muitas vezes no seu bem-estar. Em um dos salmos, o salmista diz: eu fiquei confuso com esta realidade até que eu entrei no teu templo. E aí o salmista está confuso, mas ele diz: eu vou ao templo do Senhor. E lá no templo do Senhor eu percebi. No templo do Senhor me foi dado a fé. E eu notei, Senhor, que o Senhor às vezes permite ao homem a prosperidade, o bem-estar. E na verdade isso é um terreno escorregadio. Ele se prende a essas coisas, confia nessas coisas, e ele está caminhando para a morte. Doutra feita, o Senhor vela por ele, às vezes com disciplina, e aí eu posso fazer referência ao espinho na carne de Paulo, que é um excelente exemplo bíblico. E Deus diz especificamente que não tirará o espinho, e que aquele espinho é para que Paulo não se perca. Benditos estes espinhos que Deus põe na nossa carne para a salvação. Mas quem insonda esses mistérios do Senhor? Ficamos confusos, não penetramos. Na segunda-feira passada eu estive no velório de um pastor que sepultava sua esposa, uma mulher de 40 anos. Na cerimônia, eu achei um fato interessante, ele conduziu a cerimônia, franqueou a palavra, mas no início ele diz assim: eu vou falar como homem. Ele disse: foi cedo demais. Não era hora de Deus levar. Eu não me preparei para a morte, eu me preparei para a cura. Eu supliquei pela cura durante 2 anos. Mas agora eu estou aqui. A minha esposa está morta. Aí ele disse assim: mas se ela estivesse viva, ela diria: fulano, não fale como homem, fale como um pastor. E aquele homem percebia que precisava sair de si mesmo, da sua dor, para afirmar as verdades eternas, os valores eternos, que ele não conseguia perceber naquela hora extrema, naquela hora de tanta dor e de tanto sofrimento. Mas, meus queridos irmãos, conquanto você muitas vezes não perceba, a afirmação bíblica é que Deus tem todo o domínio, inclusive sobre o mal. E Ele, como disse semana passada, quer, na sua palavra, nas experiências às quais Ele nos submete, que nós nos convençamos das nossas limitações, fragilidade, do nosso pecado, da sua grandeza, do seu domínio, e a Ele prestemos culto de adoração. Porque só dele virá o socorro na hora extrema. E a hora extrema, ela tem este propósito de nos convencer dessa verdade eterna. Nas nossas carências e sofrimentos, inspirados nessa passagem bíblica, na pessoa de Salomão, diz que nós precisamos nos ajoelhar diante de Deus. Devemos nos ajoelhar diante de Deus. Uma das minhas lembranças na vida, eu estava vivendo uma crise familiar profunda, pessoal profunda. Eu partilhei com o meu pastor. Ele me fez 2 recomendações: que eu deixasse o presbiterato para cuidar da minha família. Mas a outra recomendação, ele disse assim: Zwinglio, ponha a sua boca no pó.
Eu não deixei o pastorado, porque eu estava convencido que não dependia disso a crise que eu estava experimentando. Mas, meus irmãos, eu pus a minha boca no pó. Deus tem me ensinado a colocar a minha boca no pó. Ajoelhar-se, porque só de Deus, pode vir o socorro. Enquanto eu estou me degladiando, eu estou me enganando, imaginando que eu posso ter o controle sobre a realidade. Deus tem todo o domínio. E em Deus, temos o consolo verdadeiro. A segurança. Mas, em segundo lugar, o texto bíblico ao qual eu fiz referência diz assim que o rei ajoelhou-se, isso é simbólico, não era qualquer um que estava ajoelhando, isso era o rei. E diz que o rei levantou as mãos aos céus, ao céu, e orou. Eu estou tentando prescrutar o momento presente. Tenho orado ao Senhor. E eu termino esta palavra pastoral dizendo isso. Queridos irmãos, confie no Senhor. Isso foi a mensagem da semana passada. Aquietem-se, sosseguem. Deus, o barco não naufraga quando ele está nas mãos do Senhor. Deus tem domínio sobre a tempestade. Ele está conosco para nos salvar, conquanto nem sempre compreendamos os seus caminhos nem os seus propósitos. Mas ele nos assegura que na sua mão temos toda a segurança. Então, ajoelhemos, humilhe o seu coração. Vá ao templo para confessar a Deus os seus pecados. Quantas vezes você tem dado mais atenção à praia do que à escola dominical? Por qualquer motivo fútil, você deixa de vir para o culto. O seu dinheiro, o que você faz com ele? Há espaço para o necessitado na sua vida? Quanto é que você gasta com os necessitados, com os sofridos? Quanto tempo você gasta para acolher alguém, para consolá-lo? Queridos irmãos, precisamos vir ao templo para confessar os nossos pecados. O descaso com as coisas de Deus. O descaso com o nosso próximo. A nossa vida egoísta, arrogante, soberba. Queremos ser os ricos. Ricos de bens materiais. Deus quer que sejamos ricos da sua graça. Levante as suas mãos aos céus e ore. Ajoelhe-se. Atitude de submissão, de humildade. Ó Deus, eu não posso. Tem misericórdia. Ó Deus, eu tenho pecado contra ti. Eu não sou digno, dizia o filho pródigo. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai graciosamente abraça aquele filho insensato e o restaura a comunhão, o restaura a riqueza do pai. Aquele menino que queria viver independente e precisou na sua desgraça reconhecer que a vida estava na casa do pai. Ó irmãos, põe a sua boca no pó. Venha à casa do Senhor para elevar as suas mãos e pedir de Deus socorro. E que Deus encha a sua alma de paz. De paz.
Que o Espírito Santo nos poupe de todo e qualquer engano, e que pela fé vislumbremos as riquezas celestiais. E eu findo com a palavra que me é muito preciosa do apóstolo Paulo, que diz assim: os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis, não são sequer comparáveis com a glória que nos está reservada. A Deus seja dada toda honra e toda glória, porque a Ele foi dado todo o poder. Em Cristo, irmãos, temos salvação, não em nós mesmos. E talvez seja isso que Ele queira nos ensinar nesta hora difícil. Que o Senhor nos abençoe. Amém.